Boa noite, meus irmãos. É com grande alegria que nós nos encontramos em mais uma quarta-feira, em mais uma quarta com Deus. Dessa vez para dar sequência no estudo que começou na semana passada, um estudo intitulado Conversando sobre a Bíblia, que visa basicamente tratar da forma com que nós nos relacionamos com a Palavra de Deus. Para quem não teve oportunidade, ou aqueles que não conseguiram, eu recomendo fortemente que vocês procurem o primeiro estudo. Ele está no nosso canal no YouTube, da Primeira Igreja Batista de Pádua. Um estudo que foi ministrado pelo nosso irmão Aminadab, e ele foi precioso, e eu tenho certeza que todos aqueles que tiveram a oportunidade de assisti-lo, que saíram dali ainda mais convictos do quanto a Bíblia é indispensável para a nossa vida. Meus irmãos, para mim ficou a missão de falar sobre o segundo estudo, e o tema desse estudo é a teologia como deveria ser. Mas como não poderia ser diferente, eu gostaria de começar esse momento com uma oração. Então eu convido todos vocês que estão me acompanhando através do YouTube e do Facebook que me acompanhem nessa oração. Oremos. Pai de amor, glorioso Deus, nós te agradecemos, Senhor, por mais esse dia de vida, Pai. Te agradecemos, Deus, porque mesmo diante desse momento que assola o mundo, Pai, dessas limitações que nós estamos tendo, Deus, o Senhor tem sido fiel, Pai, o Senhor tem nos auxiliado, o Senhor tem proporcionado, Deus, meios para que a Sua palavra continue a ser pregada, que ela continue a ser levada para dentro das casas, Senhor. Nós somos gratos por isso, Pai. Nós pedimos, Deus, que o Senhor esteja consolando através do Teu Espírito Santo, Pai, tantas famílias que estão sofrendo nesse momento, Pai. Famílias que estão vivendo luto, que estão vivendo o medo da possível perda de um parente que se encontra em condições tão difíceis, Senhor. Deus, que o Teu Espírito Santo leve esperança, Pai, a verdadeira esperança que flui do Teu trono, Pai. Senhor, nós pedimos que o Senhor esteja capacitando todos aqueles que estão na linha de frente do combate à pandemia, Pai. Médicos, enfermeiros, profissionais de saúde. Deus, pedimos por aqueles que estão desenvolvendo a vacina, Senhor. Pedimos também, Deus, pelos nossos governantes, Pai, que o Senhor conceda a eles sabedoria, Pai. Que o povo não pague pela insensatez das suas decisões, Deus. Que eles venham pautar cada uma de suas decisões, Deus, na Tua vontade, Pai, porque assim, Deus, o Seu povo será beneficiado, Pai. Deus, nós pedimos, Senhor, pelo nome de Cristo Jesus, que derramou Seu sangue na cruz para nos salvar, Pai. Nós suplicamos, Deus, em nome de Jesus. Amém. Senhor.
Meus irmãos, esse é um tema que para mim é bem caro, é um tema que eu considero muito precioso. E por que eu acho isso? Porque eu acho que por vezes, ou na grande maioria das vezes, nós olhamos para a teologia, para essa palavra, para o teólogo, como se fosse uma profissão, como se fosse uma atribuição. Nós achamos que um teólogo é um pastor, ou por vezes um acadêmico, um missionário. E acho que a finalidade desse estudo, a proposta desse estudo, quando nós chegarmos ao final dele, nós vamos ver que não, em absoluto, não é nada disso que inicialmente nós pensamos. E eu acho que nós não podemos começar esse estudo de maneira diferente. Então, primeiro a gente tem que entender o que significa a palavra teologia. E a palavra teologia, ela vem da junção de duas palavras do grego. Theos, que significa Deus, e logia, que significa ciência. Então, teologia, para nós, o seu significado consiste em ciência ou estudo de Deus, sobre Deus, da sua revelação, da forma com que ele se relaciona com o homem, com a sua criação, da forma com que ele se relaciona com o universo. Então, meus irmãos, eu acho que nós chegamos à conclusão de que, apenas com esse significado, de que é impossível um cristão ser cristão e não ser teólogo. A teologia, ela é parte da natureza de um cristão. Não tem como a gente afastar, não tem como a gente se ver livre dessa atribuição. Existe um livro espetacular de um escritor, pastor, teólogo americano chamado Sproul. E esse livro, logo no seu prefácio, e o nome do livro já começa por si só, já é sensacional, o nome do livro é Somos Todos Teólogos. É um estudo simples e sistemático da revelação de Deus. E logo no prefácio desse livro, Somos Todos Teólogos, Sproul propõe a seguinte reflexão: nenhum cristão pode evitar a teologia. Todo cristão é um teólogo. Ele pode não ser um teólogo no sentido técnico ou profissional, mas ainda é um teólogo. A questão não é ser ou não um teólogo, mas se somos bons ou maus teólogos. Eu queria me ater à última frase desse texto, a última reflexão proposta por ele. A questão não é se somos teólogos ou não. Enquanto cristãos, enquanto seres que se relacionam com Deus, enquanto seres que se relacionam com a revelação de Deus, nós somos teólogos. Nós não conseguimos nos afastar disso. A questão é se nós seremos bons ou maus teólogos. E eu extraí lições a respeito disso de um texto que se encontra no livro de Êxodo, no seu capítulo 3. Eu gostaria que todos vocês pudessem me acompanhar nessa leitura. Mas antes de ler o texto, eu gostaria de fazer um breve apanhado de tudo que aconteceu até esse capítulo 3. O livro de Êxodo começa com o povo israelita no Egito, termina em Gênesis com José, e o livro de Êxodo se inicia com o povo israelita ali no Egito. E o povo israelita começa a se tornar grande demais, populoso demais. E o faraó que subiu ao trono naquela ocasião, ele começou a ficar com medo. O faraó começou a pensar: olha, os israelitas eles estão se tornando numerosos demais. Pode ser, e esse medo surgiu no coração dele, que daqui a pouco eles queiram nos dominar, porque inevitavelmente eles vão se tornar mais numerosos que nós, egípcios. E baseado nesse medo, nessa insegurança que o faraó teve, ele resolveu escravizar todo o povo israelita. Ele resolveu oprimir o povo e foi uma escravidão muito violenta. E temendo ainda que o crescimento continuasse depois da escravidão, o faraó determinou que toda criança nascida do sexo masculino naquela ocasião fosse atirada no Nilo. Ou seja, se nascesse homem, a criança seria jogada no Nilo para que morresse afogada. E é exatamente nesse contexto que nasce aquele que é o coadjuvante dessa história. Por que eu falo coadjuvante? Porque eu acho que toda história que tem Deus, o personagem principal sempre será Deus. O protagonista da história sempre será Deus. E é nesse contexto que nasce Moisés. A mãe de Moisés, sabendo que ele já estava com a sentença de morte previamente decretada, ela esconde Moisés e depois ela coloca Moisés em um berço às margens do rio Nilo. E Moisés é encontrado pela filha de Faraó. A filha de Faraó resgata Moisés da beirada do Nilo e ela cria Faraó dentro da corte do Egito, dentro da corte do Faraó.
Mas em determinado momento da vida de Moisés, já adulto, depois de ser criado pela filha de Faraó, Moisés se depara com um egípcio, um soldado egípcio, espancando um hebreu, espancando um israelita. E Moisés sai em defesa daquele israelita e ele acaba matando o soldado egípcio. E ele sabia das consequências desse ato. Ele matou o egípcio. Isso era um crime gravíssimo para a época. Então Moisés foge com medo, porque ele sabia que Faraó mandaria persegui-lo. E fugindo, Moisés vai parar lá na terra de Midian. Lá ele conhece Jetro, que era o sacerdote de Midian. Ele se casa com a filha de Jetro, de Zípora, e ele se torna empregado, por assim dizer, do seu sogro. Ele se transforma num pastor de ovelhas do seu sogro. E lá ele começa a viver a sua vida tranquila, pastoreando o rebanho de Jetro. E é exatamente nesse momento que nós iniciamos o capítulo 3. Eu gostaria muito que você me acompanhasse na leitura. Diz assim a palavra de Deus: Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou, por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar, e então, do meio da sarça, Deus o chamou: Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus: Não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda: Eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Disse o Senhor: De fato tenho visto a opressão do meu povo no Egito. Tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei o quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde há leite e mel com fartura, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois, agora, eu envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus: Quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus afirmou: Estarei com você. Esta é a prova de que eu sou quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. Até aqui, meus irmãos. A primeira coisa que me choca nesse texto é que Moisés não estava indo para um culto religioso, Moisés não estava dentro de um templo, Moisés não estava dentro de uma igreja, Moisés não estava dentro de uma célula. Moisés estava realizando uma atividade do seu cotidiano. E aqui, meus irmãos, é algo impressionante, porque um dos momentos mais importantes da vida de Israel, mais importantes da vida do povo de Deus, ela acontece numa tarde de trabalho normal, onde não se existia grandes expectativas, não se esperava grandes movimentos. Não, Moisés estava pastoreando o rebanho do seu sogro, num morro, num monte. E naquele momento Deus se revela para ele e muda a história do povo de Israel. E qual é a primeira lição que eu consigo tirar desse texto? A primeira lição é surpresa. Por falta de fé, meus irmãos, muitas vezes nós perdemos a capacidade de nos surpreender com Deus. Nós achamos que Deus está selado dentro de uma caixinha, nós queremos aprisionar Ele dentro dos limites da nossa mente, nós achamos que nós sabemos ou podemos definir quando e como Deus vai agir. Eu preciso ir para a igreja para que Deus converse comigo, para que Deus se revele a mim. Eu preciso estar dentro de uma célula para que Deus se revele a mim. Quando na verdade não. Deus, Ele se revela, Ele se relaciona conosco no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Eu tenho a mais absoluta certeza que assim como é comigo, é com você também. Nós temos atividades, seja no nosso trabalho, na nossa vida familiar, que para nós é enfadonha, é chata, é cansativa. Seja o limpar a casa, o lavar a roupa, lavar a louça, fazer compras, não importa. Existe algo que para você é chato, e esse chato para o seu não é o mesmo chato meu, então, mas nós sempre temos.
tanto eu quanto você, nós temos as nossas funções enfadonhas. Mas quando nós nos relacionamos com a palavra de Deus, quando esse é o tema a ser debatido, esse é o tema em questão, nada pode ser enfadonho. Porque Deus age e se revela de forma surpreendente. Deus age e se revela, assim como aconteceu com Moisés, quando nós não esperamos, num dia de trabalho normal, num dia de trabalho sem grandes expectativas. Então, quando nós nos envolvemos com a revelação de Deus, quando nós nos envolvemos com a sua palavra, quando nós nos envolvemos com um relacionamento direto com Ele, nós nunca podemos estar com os olhos cegos para a surpresa que Ele vai nos proporcionar. Deus se revela quando quer, a hora que Ele quer, fazendo o que Ele quer. Então nós sempre temos que estar preparados para essa surpresa, para que os nossos olhos percebam a revelação de Deus diante de nós. Meus irmãos, onde Deus estaria nesse momento, se não diante do seu e do meu olho, diante da sua e da minha visão? Deus está nesse momento, aqui, agora. Ele está com você na sua casa. Essa é uma das atribuições de Deus, esse é um dos seus atributos. Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele se faz presente em todo momento, Ele nos acompanha a todo momento. Não compete ao cristão querer limitar as ações ou a presença de Deus. Não, nós temos que estar preparados para a surpresa, porque Ele se manifesta diariamente na nossa vida, independente do local onde nós vamos estar. Nós viemos à igreja para cultuar Deus, sim, é verdade, mas o nosso culto a Deus também é diário, é no nosso cotidiano, é no nosso dia a dia comum, e essa atividade nunca pode ser enfadonha. E assim eu passo para a segunda lição que eu consegui extrair desse texto. A segunda lição é quando Moisés se apresenta diante de Deus e Deus pede que ele tire as sandálias dos pés, porque a terra é terra santa. Então a segunda lição são os pés descalços. E o que os pés descalços me comunicam? Humildade. Eu acho que essa palavra é extremamente importante, ela é extremamente viva no contexto bíblico. O próprio Deus se fez servo. Então, meus amados, a leitura que eu faço é que quando nós estamos diante de Deus, quando nós nos apresentamos diante do Senhor, nós precisamos nos despir de tudo aquilo que é humano, tudo aquilo que é fraco, tudo aquilo que é limitado, tudo aquilo que é sujo em nós. Uma coisa me chama muita atenção nesse diálogo de Moisés com Deus, é que Moisés não faz a menor questão de expor para Deus as suas limitações, as suas fraquezas, os seus medos. A começar que Moisés já começa cobrindo o seu rosto de vergonha. Se vocês voltarem ao texto, vocês vão ver que de plano, Moisés já cobre o seu rosto de vergonha de Deus, porque ele está diante de uma santidade que ele não consegue compreender. E quando Deus começa a falar com Moisés, dizendo o que Moisés precisaria fazer, Moisés vira para Deus e fala assim: mas quem sou eu para fazer isso? Ou seja, Moisés coloca diante de Deus ali suas limitações, seu medo, sua insegurança. E é nesse momento, quando nós depositamos diante de Deus todas as nossas limitações, tudo aquilo que é humano, Deus vem e nos preenche com a sua capacitação, Deus vem e nos preenche com a sua força, com a sua coragem, que só pode ser entregue a nós através do seu Espírito Santo. É só Deus que pode preencher o homem desse tipo de coisa. O nosso preenchimento, o preenchimento humano, ele tende a ser um preenchimento de orgulho, de ego, de vaidade, de arrogância. Quando nós chegamos e nós tiramos tudo isso, quando nós tiramos as sandálias dos nossos pés, quando nós nos apresentamos diante de Deus com humildade, sabendo que nós estamos diante do Deus que criou todas as coisas, meus queridos, esse é um pensamento que parece corriqueiro, parece comum, mas muitas vezes nós não paramos para refletir sobre ele. O mesmo Deus que criou todas as coisas, o mesmo Deus que criou o mundo em que você está inserido, o ar que você respira, a água que você bebe, a comida da qual você se alimenta, esse mesmo Deus que te criou em toda a sua glória, em todo o seu poder, ele se colocou diante de Moisés, que tal como eu e você, era uma pessoa cheia de falhas, cheia de medo, cheia de inseguranças. Esse mesmo Deus todo-poderoso e todo-bondoso, ele se coloca diante de Moisés e ele conversa com Moisés, sabendo que Moisés é uma pessoa frágil, uma pessoa falha. E esse Deus pega todas as qualidades negativas que tinha em Moisés e as supre.
olha, eu sei que você tem medo, mas não é você que está indo. Você é um instrumento, eu estarei contigo. A sua força não vem de você mesmo, não existe mérito próprio em você, não existe mérito nenhum em você. Você está indo em meu nome, você é um instrumento. Esse mesmo Deus todo-poderoso, todo-bondoso, se coloca diante de uma pessoa totalmente falha e se relaciona com ela no mais puro e no mais verdadeiro amor. Para mim, isso é tirar da sandália dos pés, é se colocar diante de Deus sabendo que nós estamos diante de algo muito superior, que não existe mérito nenhum em nós mesmos, não existe mérito próprio nenhum, todo mérito vem dele, toda a glória vem dele, é tudo por ele, é tudo para ele. Essas são as sandálias, esses são os pés descalços. Aqui eu passo para o ponto seguinte, a importância histórica. Eu acho isso interessantíssimo, meus queridos. Se vocês forem lá no versículo 6 do capítulo 3, quando Deus se apresenta para Moisés, ele fala assim: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Quando Deus se apresenta, ele se apresenta como um fator histórico. Ele é uma sequência. Eu sou o Deus de hoje, assim como eu fui o Deus de Abraão. Meus irmãos, a teologia, ela se faz no lastro da história. Ela reverbera vozes que já foram ditas. O que compete a nós, enquanto cristãos, é pegar a fiel palavra do passado e aplicá-la no presente. E achar onde ela pode ser aplicada no presente. O motivo da revelação de Deus para Moisés naquele momento, o motivo pelo qual Deus se revelou para Moisés naquele momento, era a opressão que o seu povo estava sofrendo e, consequentemente, a libertação que o seu povo teria através das ações de Deus. Nós precisamos de achar o nosso motivo. Nós precisamos pegar essa palavra e trazer ela para a nossa realidade. E aí eu entro no quarto tópico, na quarta lição que eu consegui tirar disso. Contexto. A teologia, o nosso estudo bíblico, a nossa relação com Deus, a nossa relação com a Bíblia, com a sua revelação, ela precisa necessariamente ser contextualizada. A falta de contexto, meus irmãos, ela tende a criar teólogos, ou seja, cristãos frios, cristãos sem sensibilidade nenhuma. O que nós precisamos é pegar a palavra de Deus revelada a nós, pegar essa belíssima história de libertação do povo israelita do Egito e pensar em como essa história, de como esses ensinamentos, de como a palavra de Deus se aplica no nosso contexto hoje. Essa é a pergunta mais importante do cristão, essa é a pergunta mais importante do teólogo. Tá, eu recebi um ensinamento de como se portar, eu recebi um ensinamento de como fazer, eu recebi um ensinamento de como depender de Deus diante dessa ocasião. Mas onde eu aplico isso hoje? Onde estão as fragilidades do meu dia a dia? Onde estão as fragilidades da realidade que me rodeia? Naquela época, era a escravidão do povo no Egito. Eu tenho a mais absoluta certeza que você não vivencia esse contexto. Você não vivencia um povo oprimido e escravizado nesse sentido ao seu redor. Mas quem disse que a escravidão ela só se limita a uma opressão física, a uma escravidão para construção, uma escravidão étnica? A escravidão ela não está limitada nisso. Nós temos a escravidão do pecado, nós temos escravidões emocionais, psicológicas, nós temos pessoas que são presas no medo, pessoas que são literalmente acorrentadas no pecado, acorrentadas às artimanhas de Satanás. E às vezes nós não temos sensibilidade para ver esse tipo de coisa. Nós não temos a sensibilidade para pegar um texto bíblico que foi escrito lá no Antigo Testamento, foi escrito no princípio, enquanto o Egito ainda detinha poder sobre o povo de Israel, os israelitas. Nós não conseguimos pegar essa passagem e convertê-la para uma aplicação atual. Hoje nós temos pessoas que fogem muito do padrão bíblico e da proposta bíblica, que acham que a Bíblia está desatualizada exatamente porque ela falava sobre temas do passado. Na verdade, não. Ela nos mostra temas do passado para que esses temas possam ser aplicados no futuro também. A palavra do passado, ela se comunica com o nosso presente. Billy Graham tem uma frase impressionante: a Bíblia é mais atual do que o jornal que chegará na banca amanhã.
De novo, se a gente ficar preso unicamente a contexto histórico, de fato, a gente vai sentar e não vai fazer absolutamente nada. Agora, quando nós extraímos a revelação de Deus, quando nós extraímos a verdade contida no texto para uma aplicação atual, conforme eu disse, nós iremos guerrear contra vários tipos de escravidão pelas quais o cristão deve guerrear. Libertação espiritual de pessoas que estão escravizadas, pessoas que são escravizadas pelo vício, pessoas que são escravizadas por uma opressão física. Existe opressão ao nosso redor. Eu estou dando só um exemplo de escravidão. Todo texto da palavra de Deus, independente da época em que ele foi escrito, todo texto da palavra de Deus se comunica com o nosso presente. Todo texto contido na palavra de Deus se aplica ao nosso presente. Basta que nós tenhamos, como teólogos, como cristãos, a capacidade de fazer essa leitura, a sensibilidade, o coração aberto para o Espírito Santo trabalhar isso em nós, de novo, desde que nós tiremos a sandália do nosso pé, desde que nós tenhamos a cabeça lá no chão. Eu sempre disse, eu escutei isso em algum lugar e eu não sei onde eu escutei, que o lugar mais alto em que a cabeça do cristão pode pousar é exatamente nos pés de Jesus Cristo. O lugar mais alto que nós podemos alcançar são os pés do nosso Senhor Jesus Cristo. Não existe lugar mais alto que esse. Quando o cristão colocar a cabeça ali verdadeiramente, quando ele se despir de todas as suas fragilidades humanas, seu ego, sua vaidade, seu coração cheio de si próprio, quando o homem fizer isso e permitir que Deus o preencha, eu tenho a mais convicta certeza de que o Espírito Santo, de que o nosso Senhor vai te mostrar onde a palavra dele e como a palavra dele será aplicada. E assim, meus irmãos, eu faço uma ponte para a última lição. E eu acredito que talvez a mais importante de todas elas, para mim, a presença. Não se faz teologia, não se faz estudo bíblico sem a presença de Deus. Não tem como a gente se debruçar em cima da Bíblia e querer extrair dela toda essa riqueza, todos esses ensinamentos, se nós não estivermos inteiramente na dependência do Espírito Santo. Nós precisamos estar inteiramente na presença do Espírito Santo para que nós venhamos a entender a nossa missão. A missão de Moisés, concedida por Deus, foi a libertação do seu povo da opressão do Egito. A missão dos apóstolos foi a propagação do Evangelho, foi levar o nome de Cristo a todos os povos. E fica sempre aquela pergunta aberta: qual é a minha missão? Qual é a sua missão? Isso, meus irmãos, só quem pode chegar na resposta é você. Se nós seguirmos o passo a passo que foi dito aqui, eu tenho certeza que você vai alcançar a resposta, assim como eu vou alcançar a resposta. Estarmos com o coração sempre aberto para Deus nos surpreender. Nos apresentarmos diante dele, despidos de todas as nossas fragilidades, de todos os nossos medos. Nós não podemos ter medo de apresentar a Deus as nossas limitações. Ele quer que nós apresentemos os nossos medos para ele. Nós devemos estar focados naquilo que foi ensinado. Não é porque foi ensinado há 2, 3 mil anos atrás que não tem aplicação hoje. Tem aplicação hoje sim. Mas o mais importante de tudo, nós precisamos estar completamente na dependência de Deus e do seu Espírito Santo quando nós abrimos a sua palavra para ler. Ela vai se comunicar conosco, conforme a Aminadab disse na primeira aula, de uma forma que nós não esperaríamos. E isso sim é surpreendente. Aí está a surpresa. Então, meus irmãos, voltando à reflexão proposta pelo nosso Sproul, a questão não é ser ou não um teólogo, mas se somos bons ou maus teólogos. A questão que fica para você e para mim nessa noite é essa: somos bons teólogos ou não somos bons teólogos? Nós conseguimos intensificar o nosso relacionamento com Deus através desses conceitos, através desses caminhos que o próprio Senhor nos revela? Ou nós vamos negligenciar, nós vamos continuar afastando de nós todas essas responsabilidades que é nossa? Eu e você somos teólogos, meus irmãos. A partir do momento em que nós falamos, olha, nós somos cristãos, nós necessariamente somos teólogos. Isso é inerente da nossa crença. Nós não podemos afastar disso. E eu espero que, depois de tudo isso que nós conversamos, depois de tudo isso que nós trabalhamos, que nós aprendemos, que nós possamos ser melhores teólogos. Eu, você, todas as pessoas ao nosso redor,
que nós possamos ser exemplos de bons teólogos, que nós possamos alimentar esse ânimo nas pessoas, a surpresa de Deus, os pés descalços, a importância de toda a história que chegou até nós através da revelação de Deus, que culminou na revelação máxima de Jesus Cristo, a importância de contextualizarmos, de darmos aplicação a isso que foi ensinado para nós. Esse texto não é morto, ele é vivo e eficaz, ele tem aplicação em todas as esferas da nossa vida, mas o mais importante, que nós tenhamos total dependência de Deus em cada uma dessas fases. Meus irmãos, assim eu encerro a mensagem dessa noite, o estudo dessa noite, com alegria no coração, sabendo que, mesmo diante de todas as minhas falhas, mesmo diante de todas as minhas fraquezas, Deus me capacita, Deus me preenche com sabedoria, me preenche com esperança, me preenche com amor, me preenche com uma nova perspectiva. E eu tenho certeza que isso acontece com todos vocês que, de fato, de forma verdadeira, abrem seu coração para Deus e permita que Ele preencha com a sua glória, com o seu amor, com o seu poder. Eu gostaria de terminar essa noite orando com vocês. Oremos. Pai de amor, glorioso Deus, nós mais uma vez te agradecemos, Senhor. Te agradecemos por essa noite. Te agradecemos porque o Senhor poderosamente nos fala através da sua palavra, Deus. E ela navega na história, Pai, ela passeia na história, Deus. Ela não precisa ser mudada, Senhor. Ela fala conosco hoje, assim como ela falava no passado, Pai, e assim como ela sempre irá falar, Deus. Pai, que o nosso coração se encha da alegria, Pai, do relacionamento contigo, Deus. Que nós estejamos sempre, Pai, prontos a nos surpreender, Deus, com as Tuas ações no nosso dia a dia. Porque o Senhor não é fixo, Pai, o Senhor é móvel, o Senhor se relaciona conosco, o Senhor preenche a nossa vida em todos os momentos, Deus. Que o nosso coração sempre esteja preparado para perceber a Sua presença, Pai, para perceber o Seu grandioso amor. Deus, nós oramos, Pai, agradecidos no precioso nome de Jesus. Amém, Pai. Amém.